Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Mais uma vez estamos aqui começando o nosso Código Aberto e essa dupla aqui que eu gosto demais, há muito tempo eu não vinha para esses estúdios. Esse estúdio estava tão assim sem graça, eu falei, não, eles têm que vir, gente, que coisa, como é que eu não posso trazer essa dupla dinâmica que começou com a gente, esse trabalho aqui do Código Aberto. Então falou com eles, gente, eles não podem faltar nunca, vocês já são aqui titulares, não tem esse negócio não. É em escalação e tem que vir mesmo, né? Mas nem sempre dá certo. E são muito ocupados, estão sempre envolvidos com alguma coisa. Mas quando tem uma brechinha ali, e assim eu tenho que fazer com antecedência, né? Tem que ver se na agenda deles dá. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Novo Tempo meu amigo Romário. Romário, rapaz, como é que você tá, Romário? Ô, meu amigo, eu estou muito bem, estou feliz por estar de volta. Obrigado pelo convite. E eu gostaria de mandar um abraço especial, pode ser, meu amigo? Meu amigo, você manda. Pronto, então eu gostaria de mandar um abraço especial para meu grande amigo, irmão Genivaldo. É ouvinte da rádio, É ouvinte da rádio, ele pediu para que pudesse dar um alô para ele. Então, meu amigo, um abraço para você, tá bom? Ele é de onde? É da igreja de Machado de Assis. Machado de Assis, um abração para todos da igreja Machado de Assis que ouve a gente. Ela tá aqui também, animadíssima como sempre. E eu tava ali agora há pouco falando com a Sandra, como os nossos cabelos são parecidos, cacheados. Deixa eu só colocar ela aqui, ó. Ela, olha só os cabelos dela. Tava até trocando com a Sandra ali qual é o melhor shampoo pra ficar legal. Maria Linuína, bem-vinda, minha querida. Opa, muito obrigada, Didi. É uma alegria sempre estar aqui. Um grande abraço aí para todos os nossos ouvintes. E vamos que vamos, hein? Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Então vamos que vamos mesmo. Vamos orar aqui, porque o tema de hoje requer que a gente realmente ore para ter iluminação, porque a gente nunca pode, gente. Eu tenho visto aqui muitas pessoas chegando com o nariz em pé, achando que entenda a Bíblia. Não, aqui não tem esse negócio não, tem que orar mesmo, né? É verdade. Tem que orar. Então, vamos pedir aqui, deixa eu ver, vai ser você. Vamos Minha lá, amiga Maria vamos orar, Vará. então. Querido e eterno Pai, Senhor, a nossa alegria por estarmos diante da Tua presença em mais um dia, mais um momento de estudarmos a Tua palavra. E nesse momento, ó Deus, nós reconhecemos que nós somos pequenos diante da Tua grandeza e pedimos a orientação do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender a Tua palavra e as orientações da verdade que o Senhor deixou revelado nela para cada um de nós. Abençoa também cada um dos nossos ouvintes, onde quer que eles estejam, que o Santo Espírito também possa guiá-los. Em nome de Jesus, nós te oramos, agradecidos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Bom, eu tenho que só pedir para vocês uma coisinha. Na semana passada a gente não teve o programa em virtude do feriado, né? Sim. O pessoal ficou dormindo até tarde, esse negócio feio. Então muitos perderam aqui o contexto. Na semana passada, só pegando o contexto, o povo fez ali um pacto com Deus, né? Começou ali, na verdade, reconhecer os seus erros, né? O povo começou a examinar a lei de Deus e começou a ver onde tinha errado, que precisava de uma mudança. E agora o capítulo 10, se na semana passada a gente estudou o capítulo 9, o 10 agora é eles colocando na prática, porque uma coisa é você ter o desejo, Sim. outra coisa é você realmente colocar em prática. Então eles agora determinam fazer a coisa certa. Perceberam que tinham errado, né, que tinham sido levados para a Babilônia por culpa deles mesmos. Eles viram o erro do povo, mas eles erraram, né? O povo foi rejeitando aos poucos os mandamentos. Deus havia mandado os profetas para orientá-los. Rejeitaram. Deus cumpriu a sua palavra. Eles ficaram lá 70 anos. Mas Deus também disse, olha, depois de 70 anos eu vou livrar vocês, vou libertar vocês. Então eles reconheceram o amor de Deus, a justiça de Deus. E agora entra uma questão importante. Eles fazem uma aliança com Deus. E é essa aliança que nós vamos estudar aqui hoje. Sim. Começando aqui, Romário, você falou da aliança, né? Estou vendo aí, deixa eu ver o seu dedo aí, por favor. Não tá aqui, mas... Estou vendo que você não está com a aliança. O que aconteceu com o Romário, Romário? Eu sei que você é casado, a sua esposa eu conheço, hein? Sério. É porque a aliança ela ficou um pouquinho apertada e tá... Tem que trocar. Rapaz, a minha aqui fica larga com esse dedo fino que eu tenho. Mas aí, você estava até falando para mim fora aqui nos bastidores, né? Dá para se fazer uma comparação, uma aliança também, né? Que a pessoa faz uma aliança, tem essa aliança aqui que a gente usa, né? Quando se casa. Você estava falando alguma coisa a ver com essa aliança de casamento? Isso, exatamente. Então você percebe que
Porque assim, é importante entendermos o que seria aliança na Bíblia, né? Então essa aliança seria um acordo que Deus fez de manter o seu relacionamento com o ser humano. Então, seria esse acordo. Então é interessante porque a lição aborda que antes da entrada do pecado, esse relacionamento de Deus com o ser humano era perfeito. Então Deus se relacionava de forma perfeita com o ser humano, com toda a criação, mas quando entra o pecado no mundo, esse relacionamento ele é cortado. O homem não consegue ter mais o mesmo relacionamento com Deus. Então o que Deus faz? Deus entra em aliança com os seus filhos, com o seu povo, que é nesse relacionamento. Então a gente pode fazer agora aqui, no caso, comparar com um casamento. Porque o casamento é a união de duas pessoas que prometem ser fiéis uma à outra até que a morte os separe. Então eu estava conversando com um amigo com relação à lição, e ele disse que ele usou a expressão que, no caso, existe aliança, existe um contrato. O contrato, quando você faz um contrato com alguém, se em algum momento você se sente ofendido ou prejudicado, você pode romper o contrato, quebrar o contrato. Sim. Mas a aliança não. A aliança é até que a morte o separe, usando a analogia do casamento. Então você observa que Deus entra em aliança com o seu povo e Deus ele cumpre a sua parte nessa aliança. Deus ele é fiel. Deus ele trata o seu povo com fidelidade, não desampara, não abandona. E aí você percebe que ao longo da história israelita, sempre quem quebra aliança é o povo e não Deus. É interessante, né, o Romário falar isso. Em toda a história, não só de Israel, mas também na época apostólica, Sim. Deus sempre fez a parte dele certa, né, Maria? Com certeza. Na realidade, desde Adão, né, após o pecado, Deus ele busca se reconciliar com o homem novamente. Embora tenha o homem que tenha sido rebelde, que tenha sido desobediente, que se afastou e tudo, mas é Deus que dá o primeiro passo, é Deus que busca se reconciliar com o homem novamente. E essa ideia de aliança aqui é muito profunda, porque a gente percebe que Deus ele fez tudo o que precisava ser feito para se reconciliar com o homem novamente. Né? Vamos pegar aqui para ficar mais fácil. Nós estamos estudando Neemias capítulo 10, né? Sim. Do verso 1 até o verso 29. Eu queria ler só o início aqui, né? Porque senão a gente vai ficar só falando e não vai a Bíblia, né? E acho que é ruim isso. Então vamos lá. Do capítulo 10 em diante, eu vou ler do verso 38, capítulo 9, só para poder, que ele está separado junto ali. Diz assim, no verso 38, capítulo 9. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Aí começa aqui a relação. Vou só ler rapidinho aqui, é coisa rápida. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Zeraías, Azarias, Jeremias. Se você for olhar ali, foi Neemias mais 83 líderes. Sim. Exatamente. 83 líderes além de Neemias. Então eles selaram aquela aliança, escreveram ali, ou seja, colocaram para valer mesmo. Não ficou se apenas limitaram. em palavras, Isso, né? não se limitaram às palavras. Mas peraí, nós temos que colocar Formalizar aqui. o mesmo. Né? Isso, vamos deixar o negócio para a gente não esquecer. Exatamente. Era algo, assim, um estabelecimento legal. Exato. Né? Era algo que comprometia ali as duas partes, né? E eles tinham que escreveram, né? E as pessoas ali assinaram. Né? E no capítulo 28 aqui, depois de listar todos esses outros líderes, ele diz que o resto do povo, os sacerdotes, Exatamente. os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado do povo de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, né? Firmemente aderiram a seus irmãos. Então, não somente esses líderes, mas todo o povo, né, estava ali dizendo sim, assinando, se comprometendo com a aliança que eles estavam fazendo com Deus. Né? Ou seja, não só a liderança, mas toda a igreja, ou seja, todo o povo ali teve que aceitar, e eles aceitaram mesmo, né? Muito embora a gente percebendo depois ali, esse assunto para o próximo, eles ainda erraram, né? Sim. Ai, gente, esse povo, né? Mas isso aqui foi importante, né? Porque depois da leitura da lei, onde eles compreenderam que
Deus sempre foi fiel à promessa, às promessas, à aliança, e que eles, os pais, haviam quebrado e por esse motivo haviam sido exilados como escravos, agora estavam retornando, tentando se reerguer como nação. Então era importante que eles também fizessem a parte deles, entrassem em aliança com Deus. Isso daria segurança para eles de uma nação próspera, se fossem fiéis à aliança com Deus. Exato. A gente sabe muito bem que quando o povo saiu de lá, de Babilônia, o povo saiu meio que traumatizado, né? Sim. Eles saíram traumatizados, gente. Você imagina você ficar preso 70 anos, né? Sim. Naquele cativeiro todo e sofrendo ali e ao mesmo tempo vindo depois à mente deles ao estudarem a Bíblia que isso aconteceu por culpa deles, né? Senão a gente não quer voltar mais para esse lugar. Então vamos agora fazer a coisa certa. Se nós realmente caímos lá, fomos para lá, porque nós não cumprimos a nossa parte na aliança, a gente vai agora cumprir a nossa parte. Para não acontecer mais. Então foi isso que eles fizeram. Eu queria que a gente, nesses próximos instantes, a gente tentasse aqui pegar alguns detalhes sobre a aliança. Por exemplo, nós temos não só essa aliança, mas você falou que começou lá com Adão, mas nós temos aqui também a aliança com Noé, e a gente vê até a questão de Noé, né? Interessante, a gente for analisar aqui, realmente o tempo não dá, mas Deus teve que fazer uma aliança com Noé, e Deus teve que intervir, né? Porque a situação estava muito complicada. Né? Se Deus não tivesse enviado o dilúvio, talvez nem Noé ia restar. Então Deus teve que separar alguém e fez uma aliança com ele. Depois Deus fez uma aliança com Abraão, que aí chegou no povo de Israel, fez uma aliança com Moisés, com a nação, né? Fez uma aliança com Finés, fez uma aliança com Davi. Foi muita aliança. E continua fazendo aliança até hoje também. Sim. Agora, é interessante a gente notar que essas alianças aqui, elas não eram diferentes, digamos assim, Exatamente. não eram separadas uma da outra. Na verdade, desde Adão, né, a primeira aliança que Deus fez com o ser humano, ele tinha um único objetivo, que era restaurar, né, o relacionamento que havia se perdido entre Deus e a humanidade. Né? Então, todas as alianças que foram feitas posteriores a Adão, elas apenas ampliam a ideia de uma aliança eterna que Deus, até nós chegarmos ao objetivo final, a restauração do povo final. Não que Deus fez uma aliança com Adão, depois fez uma outra aliança com Noé, não. É uma única aliança, uma aliança eterna. Né? Não existe uma aliança antiga, uma aliança que ele fez com Israel, uma nova aliança onde agora ele, né, com uma nova igreja, com um povo remanescente, não. Essa ideia de aliança, ela é única, né? Aliança eterna. A aliança que Deus fez desde Adão até os dias que nós estamos vivendo hoje. O problema não estava na aliança, estava no coração das pessoas, né? E a gente infelizmente vê algumas pessoas que estudam a questão da aliança penderem por outro lado, né? Achando que a aliança ela terminou. Sim. Aquela aliança lá do Antigo Testamento, ela terminou e agora estamos numa nova aliança, até pegando textos isolados, né? Mas não entendendo bem o sentido da aliança, né? Ela é nova não no seu ensinamento, ela é igual em todos os momentos, mas porque agora o povo está entendendo. E a gente vai chegar lá, espero que dê tempo, né? É verdade. Então vamos seguir aqui. Eu vi que aliança, essa palavra aliança eterna, ela aparece 16 vezes, né? E dessas, 13 são especificamente aplicadas à aliança com Abraão, ou seja, com Israel no Sinai e com Davi. Veja a importância, né? Deus tentando várias vezes restabelecer essa aliança que o povo quebrava. Sim. E é por isso que ele fazia aliança novamente, porque o povo quebrava a aliança, então as pessoas mudavam, né? Nasciam novas pessoas, se afastavam e tudo. Então, quando Deus reunia o seu povo novamente, quando o povo voltava para Deus novamente, ele novamente fazia uma aliança. Mas não que fosse uma aliança nova, mas era uma aliança, ele restabelecia novamente aquilo que ele já havia se comprometido com o povo. Vamos tentar, porque o tempo tá voando aqui, eu tô achando que eu ainda tô com tempo, mas não tô. Meu pai do céu. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da aliança, porque você falou há pouco aí da aliança que nós temos hoje no casamento, pra gente entender um pouco mais, né? A gente vai lá, o pastor fala na saúde, na doença, na tristeza, não sei o quê, né? Cada um promete amá-lo, não sei o quê. Né? E como é que era lá no Antigo Testamento, a aliança que Deus fazia e faz com o seu povo? Como é que era esse sistema aí? É interessante porque o autor da lição, ele nos mostra a estrutura da aliança, né? E ele diz primeiro que a aliança ela tinha uma declaração preliminar. Exatamente. Quem é Deus? Sim. Então Deus se apresentava ao povo. Depois então vinha o prólogo, né, que era uma história do relacionamento
passado. Então, tudo que Deus havia feito pelo povo, então estava contido. Depois vinham as determinações ou leis. Então, assim, o povo também tinha que entrar com a sua parte na aliança. É claro que nós nunca fomos salvos pelas obras, mas essa aliança, que também pode ser chamada de a graça de Deus, ela é uma graça que transforma, que traz santificação, um processo de mudança em minha vida. Os hábitos de minha vida, eles mudam totalmente. Eu passo a compreender o que é certo e assim o Espírito Santo me ajuda a viver de acordo com isso que eu aprendi, que é certo. Então, vem determinações ou leis, aí vem bênçãos e maldições, temos as testemunhas, certo? E a provisão especial ou sinal da aliança. Então você vê que tem tudo isso. E é interessante porque o autor dá o texto também de Josué 24, o capítulo 24 de Josué, que nós encontramos tudo isso. Que segue a mesma estrutura. Que segue a mesma estrutura. Você percebe que Josué, quase que ele se despedindo do povo ali, que se despede do povo, ele chama todos, ele reúne todos. E Josué, a partir do versículo, do capítulo 24, a partir do versículo 2 já, Josué vai relatar toda a história do povo. Desde o momento em que Deus chamou Abraão, fez a promessa a Abraão, e vai falar como Deus tirou-os da terra do Egito, e como os conduziu pelo deserto. E depois, então, Josué vai fazer o apelo para que o povo, então, disponha o coração para buscar Deus, para cumprir realmente a verdade, apresenta a bênção, a maldição, dá a oportunidade de escolha. Agora vocês devem escolher o que vocês querem seguir. Ou vocês vão seguir esse Deus, que nós conhecemos muito bem, que guiou nossos pais, que fez a promessa, ou vocês podem seguir os deuses pagãos. Vocês escolhem agora. E ele ainda sabia que o povo ia escolher errado, hein? Exatamente, mas ele firme disse, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É interessante a gente olhar aqui, Maria. Eu fico olhando aqui nos tópicos, né, que o Romário apresentou pra gente. A gente vê, né? Primeiramente, Deus, ele se apresenta, ele fala quem ele é. Então, a parte, né? É Deus se apresentando, ou seja, é Deus e mais o seu povo, né? Sim. Mas ele se apresenta como Deus. Aí, o relacionamento que há entre ele, por isso temos que fazer essa aliança. Nós nos conhecemos, eu sou o Deus de vocês e tal. Sim. Só que aí depois entra uma questão aqui que a gente tem que entender um pouquinho. As determinações ou leis. E quando a gente hoje vê, como eu falei anteriormente, né, as pessoas entendem uma nova aliança sem essa presença da lei, das determinações de Deus. Então ela fica uma aliança meio que incompleta, estranha. Que, imagina, eu vou casar com alguém, sou casado com a Sandra, né? E fala assim, me caso contigo, mas não tem regra nenhuma não, faz o que você quiser. Pode arranjar outro homem? Não. É verdade. Não cai, né? A aliança, essas determinações ou leis, elas se tratavam dos deveres e das obrigações e dos direitos de cada uma das partes, né? Então, quando o povo fazia uma aliança ali com Deus, ele tinha as suas obrigações diante da aliança que ele estava fazendo, né? Então, veja só, uma aliança onde não há determinação, onde não há lei, cada um pode fazer o que quiser, para que serve a aliança? Não existe, né? Não existe. Né? Então, se nós estabelecemos uma lei, se nós estabelecemos um contrato, uma aliança, que é muito mais profundo, né? Então nós temos que cada um observar a sua parte, os seus deveres diante daquela aliança. E era um costume também da época ter a questão das maldições, né? A gente olha assim, parece que é Deus, mas Deus estava usando uma estrutura conhecidíssima. Exatamente. Sim. A questão da maldição, essa condição da bênção, era importante para mostrar que você tinha que obedecer. Se você obedecesse, você tinha as bênçãos. Se você descumprisse, você tinha as maldições. Sim, eram condicionais, Eram né? condicionais. As bênçãos e as maldições eram condicionais. Dependia do quanto a pessoa estava cumprindo da parte que lhe cabia ali daquela aliança, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, o Romário, a gente estava comentando um pouquinho antes, né? Quando a gente pega ali Abraão sendo chamado, né, Sim. por Deus, ele faz uma aliança com Deus. Na época dele, era bem diferente, né? Isso. Na época dele, explica para mim, Maria, o que acontecia na Mesopotâmia? Olha só, pode parecer pra gente hoje difícil de compreender, né? Mas a aliança na Bíblia, ela é muito utilizada por Deus porque fazia parte da cultura do povo da época, né? E, por exemplo, na época de Abraão ali, como é que se fazia uma aliança? O senhor, né? E o servo, né? O servo, de acordo com as suas condições financeiras, ele trazia uma certa quantidade de animais, né? Ele cortava esses animais ao meio. E ele colocava um de frente para o outro e preparava um caminho
Isso, por exemplo, pegar uma parte com a outra, só quando era animal pequeno que deixava inteiro. Mas quando o animal grande cortava o meio e separava. Pegou um boi lá, vai no meio. No meio. Uma Separa parte assim. e forma um caminho. Isso. Entre os animais. E quem passava pelo caminho ali? Quem passava pelo caminho era o servo. Né? Só o servo que desfilava? Era o servo que desfilava ali, se comprometendo a cumprir as partes, os deveres daquela aliança. Entendi. E ele estava dizendo o seguinte: se eu não cumprir, vai ser feito comigo o mesmo que foi feito a esses animais. Você cortado ao meio. Você cortado ao meio. Aí o que aconteceu com Abraão? Aí quando a gente olha para a história de Abraão, lá quando Deus faz a aliança com Abraão, nós vemos que Deus é que passa pelo meio dos animais através do fogo. Né? E Abraão não. E aí a gente vê algo muito interessante aqui. Né? É Deus dizendo, olha, eu é que estou me comprometendo a cumprir todos os detalhes, todos os estabelecimentos, todas as normas, todas as leis. Ele está dizendo assim, olha, se eu não cumprir, eu é que vou ser cortado ao meio. Tô até arrepiado aqui, meu. É impressionante isso. É impressionante, né? E aí você diz, mas Deus foi cortado ao meio? Foi. E aí nós olhamos para a cruz. Foi cortado entre aspas, né? Entre aspas. Né? Deus Morreu. foi ali, né? Exatamente. Morreu, ele tomou o nosso lugar, assim como ele tomou o lugar de Abraão ali, no momento daquela aliança. Lá na cruz ele tomou o nosso lugar. Foi né? pendurado no madeiro como se fosse maldito, né? Exatamente. Ele que sofreu a maldição. A maldição da aliança era para o servo, que descumprisse. E nós descumprimos a aliança e foi Deus que foi e morreu por nós. Exatamente. Né? Cumpriu, Nossa, né? gente. E cumpriu a promessa, a aliança, morrendo na cruz, né? Ele foi o ponto Exatamente. culminante para nossa salvação, né? Exatamente. Né? O sacrifício. Pois é. A gente aprende muita coisa aqui, né, gente? Tá vendo? Uma aula aqui, né? Onde você aprender isso? Tem que estudar na história, ver a cultura. Sim. Bom, amigos, o nosso tempinho está acabando, vocês estão vendo o horário, eu achei que ia dar para passar, controlei aqui de um jeitinho, mas acho que valeu a pena pela maneira que a gente mostrou, né? A gente sai um pouquinho aqui do que o ouvinte tem de informação na lição, mas nós pegamos algumas outras informações para poder mostrar para você que a lei de Deus é importante. A gente continua aqui vendo também o povo determinado ao guardar o sábado, porque eles estavam transgredindo o sábado. O sábado foi criado muito antes do pecado surgir e era importantíssimo. Eles também fizeram uma parte fundamental ali, fazendo as suas doações para manter o templo em funcionamento. Ou seja, eles estavam querendo se voltar para as coisas de Deus, né? Então, assim, eles se comprometeram de fato a fazer a coisa certa. Com certeza. É verdade. E essas promessas que o povo fez aqui, né, em relação à aliança, elas buscavam estabelecer, né, a estrutura, o que Deus havia sonhado para aquele povo. Deus havia escolhido aquele povo para ser uma nação que demonstrasse quem é Deus. Né, que pregasse para as nações, olhassem e vissem, não, realmente esse povo é diferente. Né? E eles se comprometeram ali, então, a fazer algumas... Veja aqui os erros aqui, ó. Vamos só pegar, por exemplo, a questão que tinha sido... Aqui, a gente tinha que ter mais tempo para falar aqui, mas o problema deles maior, não seguir os mandamentos de Deus. Sim. Se casando com mulheres pagãs. Eles disseram, nós não vamos mais nos envolver com mulheres pagãs. Não vamos dar os nossos filhos, nem vamos pegar as bonitas que eles têm lá. Não, vamos ficar com as feias mesmo. Não tem problema. Vamos guardar o sábado. Vamos guardar o sábado. E mais, aí a questão do templo eu achei interessante, que eles pegaram ali a terça parte de um ciclo, né? E era um valor que foi até menor. Se você olhar lá no texto principal, que se referia a isso aí, eles davam, na verdade, segundo o Êxodo 30:13, por pessoa era meio ciclo. Mas em virtude da pobreza da época, eles baixaram para 1/3. Entendeu? Uma terça parte do ciclo. E você vê também, lá na época de Jesus, isso se cumprindo também. Eles ainda continuavam. Se você abrir lá em Mateus 17:24, diz que nos dias de Jesus também esse tributo era exigido. Sim. Então, assim, eles fizeram a parte deles, né? Tentaram ajudar. Eles deveriam dar esse valor só na época em que se fazia o censo, né? Mas eles decidiram dar anualmente, né? Para ajudar, porque eles viram que foi crescendo a quantidade ali de sacerdotes. E o povo não estava sendo suficiente para dar o que precisava, né? O que era necessário para o templo. Então, eles se esforçaram para realmente fazer a coisa andar. Isso mostra que nós também devemos fazer a nossa parte para fazer a obra de Deus andar.
É Com verdade. certeza. E quando a se gente voltar. olha para a condição que o povo estava vivendo, eles estavam sendo oprimidos, tudo que eles conseguiram arrecadar, eles tinham que pagar o tributo para os reis, para as outras nações, né? Mas ainda assim, com o pouco que sobrava, eles se comprometeram a doar para sustentar Exatamente. o templo. Exatamente. Exatamente. A gente botou a expressão que a vontade deles era que o templo prosperasse e não sobrevivesse. Então a vontade deles é que aquele templo, que era um sinal de adoração, de uma certa forma o templo demonstrava a eles todo o plano da salvação. Era importantíssimo o templo para eles. Então, eles fizeram questão, quando eles entraram novamente em aliança com Deus, fizeram questão de que esse templo prosperasse, de que voltasse os cultos novamente, de que eles pudessem acompanhar de perto, ver claramente ali os sacrifícios, que demonstravam o sacrifício de Cristo. Então, eles se preocuparam também com o templo. Isso é maravilhoso. Então, você observa que tudo isso foi resultado deles verem a atuação de Deus na vida deles. Então, eu até chego a dizer que é impossível hoje fazermos uma aliança com Deus se não reconhecermos o quanto Deus tem feito por cada um de nós, pela nossa vida. Quando reconhecemos tudo que Deus tem feito, então fica mais fácil entrarmos em uma aliança com Ele, sermos fiéis a Ele. E outro mais, quando a gente vai lá em Hebreus, a gente vê que Deus continua fazendo uma aliança com o seu povo, e ele desta vez ele não quer que a aliança fique apenas numa pedra ou 2 tábuas. Sim. Ele quer que Coração, né? as leis de Deus fiquem na mente e no coração. Ele fala até as 2 coisas, na mente e no coração da gente. Exatamente. Porque aí os mandamentos serão guardados na sua amplitude, né? Exatamente. Vamos guardar, não só seguindo a letra, já até falamos aqui Os sobre esse princípios, né? tema, mas realmente seguindo o livro de Mateus, capítulo 5, quando Jesus amplia a lei ali, eu dá outra história pra gente aqui. Então, amados, nosso tempo aqui acabou, estourei demais, vou levar pro chão de orelha. Vou pedir aqui pro Romário Opa, encerrar pra gente. então vamos Vamos orar. lá? Vamos orar. Vamos orar. Deus eterno, te agradecemos porque compreendemos que Tu és um Deus de aliança. Amém, Senhor. É um Deus que deseja se relacionar com sua criatura, com suas criaturas, com sua criação. E sabemos também, ó Deus, que muitas vezes quebramos essa aliança. É verdade. Mas mesmo assim o Senhor é um Deus perdoador. Amém. É um Deus que dá uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Então pedimos que perdoe os nossos pecados e continue a nos fortalecer, continue também com a nossa família, com os nossos familiares, com cada ouvinte da Rádio Novo Tempo. Amém, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu perguntar quem vai ser mais esperto aí. Vai ser o Romário, para falar o próximo, Romário. Vamos lá. Ai, Provas, tribulações e listas. olha, listas, é? Provas, Exatamente. tribulações e listas. Não faço a mínima ideia. Vamos descobrir. Mas vamos descobrir semana que vem, tá bom, gente? Meus amigos, obrigado pelo carinho de vocês. Ó, me ajudem aí, compartilhem no nosso YouTube. Eu sempre mando aqui pro Romário, ele manda pra todo mundo. A Maria também manda pra todo mundo. Mas você também precisa compartilhar com seus amigos, né? Vamos lá, vamos compartilhar. Coisa boa. Grande abraço pra vocês, até sexta que vem. Você Valeu. ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.